Opa pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, estamos aqui em mais um episódio do Desjornalismo Esportivo, né? Vamos dessa vez aqui gravar sobre a Sul-Americana, tá? A gente vai analisar aqui um pouquinho dos times que passaram, né? Dos dois que passaram, dos dois que não passaram, né? Já que passam dois times. E vamos dar uma analisada aqui legal e vamos desenrolar aí durante o episódio, né? Bom, para começar, só deixa eu. Vamos pegar aqui os primeiros dois times, né? Do grupo A, a gente vai ter o Independiente, né? É o Independiente Medellín, não é aquele Independiente campeão de Libertadores e tudo mais, junto com o Always Ready, né? Esse aqui é o primeiro grupo, o grupo A. Passaram eles dois, tá? Um com 13 pontos e outro com 11 pontos, enquanto o terceiro e o quarto foi o Defensa e Justiça e o César Vallejo. O Defensa e Justiça que na verdade é bem surpresa, viu? Cara, é bem surpresa porque o time deles é arrumadinho, é fortezinho, tá? E a gente vê eles em terceiro aqui e o Independente Medellín passando em primeiro. E até o Always Ready, que é um time que ele é fraco, mas, pô, ele é mais conhecido ali que o Independiente, né? E acabou ficando segundo aqui do grupo, né? Esse César Vallejo aqui deve ser a primeira vez dele na Sula, bem possível, né? Não é um time tão conhecido assim, né? De tanta, de tanta gente assim que entende, né, a história dele, porque é uma das primeiras vezes que ele tá entrando na Sul-Americana, né? Já que ele nem é. Ele é da Liga 1. Deixa eu ver aqui, ele é da Liga 1, que é o campeonato. Qual que é o campeonato? Liga 1? Bom, enfim, não importa. Mas é um time que não vai passar, tá com 4 pontos, pelo amor de Deus. Isso numa Sul-Americana, que é fraquíssima. Bom, grupo B. A gente vai ter aqui Cruzeiro, Universidade Católica, Alianza Futebol e União La Calera. Cara, assim, é, é até interessante a gente notar como que a Champions não, a Sul-Americana, nossa, agora foi longe. A Sul-Americana, ela é fraca. Cara, o União La Calera é muito ruim. Esse Alianza é muito ruim. E olha que eu tô falando aqui desses times, eu não falei ainda desse César Vallejo aqui, que, pelo amor de Deus. Cara, é muito fraca a Sul-Americana, sabe? E é até engraçado porque é um campeonato fraco, mas é um campeonato que muitos times brasileiros não têm. O Santos não tem Sul-Americana, olha que absurdo. Eu sei que, claro, é muito aquela questão, né? Os focos dos times são Libertadores. Sempre vai ser Libertadores porque é o que mais dá dinheiro, é o que mais importa, é o que, historicamente falando, é o mais bonito, né? Mas é um bagulho muito louco porque, tipo assim, muitos times não ligam pra Sul-Americana. Muitos times não ligam, sabe? E muitas vezes eles podem até ligar. Eles podem até ligar. Principalmente assim, brasileiros, né? Só que a Sul-Americana ela consegue ser surpreendente, porque, tipo assim, é difícil você ter um time no Brasil hoje que mantém um ritmo, que mantém uma frequência de vitórias absurdas, sabe? E muitas vezes quando você tem, esses times estão na Libertadores, não estão na Sul-Americana. Então, por exemplo, você vê aqui, ó, eu pegando aqui a final, assim, uma das mais marcantes, assim, que envolveu dois brasileiros ainda. A Sul-Americana de final de 2021, que foi Atlético Paranaense e Bragantino, que teve aquele gol de bicicleta do Nicão. Cara, assim, a gente tá falando, cara, de dois times aqui no Brasil, média alta, sabe? Não é alta alta, é média alta. É Atlético Paranaense é pra G6 pra cima, Bragantino é G6 pra cima. Deixa eu até dar uma olhada aqui se eles estão no G6, os dois, só pra É, só porque eu falei. Mas a gente sabe que não é o normal, até porque a gente vê times como o Galo, olha só, o Galo que eu tanto elogiei, o Galo estando aqui em décimo e o Bragantino em sexto, sabe? Tipo, eu sei que beleza, a diferença aqui é de 2 pontos, é coisa básica, sabe? Mas, enfim, o Palmeiras aqui atrás não faz nem sentido. A gente sabe que pro final do Brasileirão não vai ficar assim, né? Mas, aliás, nossa, o Flamengo em primeiro. A Série B desnorteia um pouco as pessoas. Enfim. E a gente tem o Atlético Paranaense.
disputando uma final de Sul-Americana, 21, né? Com um time consideravelmente forte. Ô, pelo amor de Deus. Cara, você tem o Renato Kaiser no auge. Você tem o Terans, bem. O Nicão magro, ele joga muito, tá? O Marcinho, que ele se envolveu com aquele esquema lá, mas ainda assim ele é um baita de um jogador. Um baita de um lateral. Aqui ele tava fazendo função de ala, né? Ele e o Abner no outro lado. Mas, mano, o Marcinho ele é um baita de um jogador, tá? Foi aquele incidente lá com. Foi, acho que foi o casal de idosos, né? Que acabou com a carreira dele, mas ele ainda assim é um baita de um jogador. A gente tem aqui o Eric, também do Atlético Paranaense. O Léo Cittadini também, muito bom jogador, tá? A gente tem, ó, o Thiago Heleno, que é um dos melhores zagueiros que tinha na época, né? Esse N. Hernandes aqui, Nicolás Hernandes, veio do Inter. Ele eu não lembro tão bem assim, não, tá? Tipo assim, eu lembro do jogador, mas eu não lembro da qualidade dele de fato em campo. E o Pedro Henrique na zaga, né? Esse Pedro Henrique ele foi pra, ele foi, olha essa coincidência, o Pedro Henrique foi pro Bragantino. Foi uma das contratações mais caras da temporada do Bragantino, foi esse Pedro Henrique, que tava no Atlético Paranaense nessa final. No gol, cara, no gol você tinha o Santos, que foi pro Flamengo. Esse Santos ele tá no Flamengo ainda? Nossa, o Santos foi pro Fortaleza, mano. Olha que doideira, filho. Tá. E por outro lado, a gente tem o Bragantino aqui, ó. O time do Bragantino nunca muda. É inacreditável. Cleiton no gol, Léo Ortiz, caraca. Fabrício Bruno, moleque, no Bragantino, nessa época. Aderlan, que tá no Santos agora. Esse Edmar não conheço, o Arthur não conheço. Aí você tem o Jadson, o Coelho, né? O Elinho também baita no jogador. Aí o Ítalo e o Praxedes na frente. Valendo ressaltar aqui que a gente tem o Luan Cândido no banco. Esse Pedro Rocha Neves não conheço. Ah, o nosso Bento. Caraca, o Bento tava no banco nessa final pro Atlético. Apesar que tinha o Santos, né, que tava muito melhor. Mas o Bento hoje é jogador de seleção brasileira. Olha isso. Enfim, você tem muitos bons jogadores aqui, né? Só que, cara, assim, a gente tá falando de uma final, sabe? Uma final. Uma final, sabe? Não é uma coisinha boba assim, não é é, algo assim tranquilo, tal. Cara, é uma final, sabe? E tipo, e você vê uma final tendo dois times medianos que são bons, na verdade assim, são bons. Eu digo assim, por exemplo, que um Atlético Paranaense e um Bragantino estão anos luz à frente de um Corinthians, de um Santos, do São Paulo não, mas de um Corinthians, de um Santos, eles realmente estão. Agora, pra estar disputando uma final, você vê o nível que é a Sul-Americana, tá? A Sul-Americana ela tem um ponto positivo. Ela real tem um ponto positivo, que é o fato de que muitos times desconhecidos implementam uma tática de jogo, são livres para implementar uma tática de jogo, já que não é um campeonato tão sério assim, né? É, esses times eles têm ali um gerenciamento de clube diferente, eles têm uma ideia muito boa, que nem por exemplo aqui. A última campeã da Sul-Americana, em cima do próprio Fortaleza, foi a LDU. A LDU tinha Johan Julio em campo. Tinha o Guerreiro. Cara, o Guerreiro, ele foi dispensado pelo Avaí. Vocês têm noção do que a gente tá falando aqui? O Guerreiro, ele foi dispensado pelo Avaí. O Avaí, ele tá bem na Série B. Ele tá bem, ele tá em segundo, tá na frente dos anos ainda. Mas, mano, o Guerreiro, ele foi dispensado por um time que tava na Série B. E outra, não era qualquer time, não, mano. Era o Havaí, mano. Tá ligado? É muito pior do que qualquer time. Então, assim, é, é algo. Você vê que é um campeonato diferente. Você vê que é um campeonato assim. Que até porque você vê um Fortaleza numa final. Tipo, o Fortaleza é um puta de um time, isso é inegável, tá? É, até interessante é que a gente pegar. Quer ver, ó? Sul-Americana, final 2023. Que vai pegar o Fortaleza e a LDU aqui, ó. Cara, o time da LDU, do Fortaleza, era bom, cara. Cara, era bom, tá?
Você tinha o Lucero aqui na frente, de centroavante, o Pochettino aqui no meio-campo, junto com o Marinho num lado e o Guilherme, atual Santos, de outro, tá? Que eu ainda vou gravar um episódio falando sobre essa possível decadência do Santos. A gente tem Caio Alexandre e o Ellison. Esse o Ellison eu não conheço, o Caio Alexandre eu já conheço, né? O Tite, zagueiro, bom jogador, tá? Bruno Pacheco, o Tinga nem se fala, mano. O Tinga nem se fala. É um timezinho bom, sabe? E perdeu nos pênaltis, mas foi um jogo acirrado, foi um jogo acirradíssimo, sabe? E a LDU ganhando. Mas assim, é um campeonato que ele é muito atípico. A Sul-Americana é um campeonato muito atípico, tá? Muito atípico. Enfim, voltando aqui para as classificações, né? Bom, a gente vai ter aqui então nesse grupo B, né? Como eu já tinha dito já. Cruzeiro, Universidade Católica, Alianza e Union. Alianza e Union não passaram. Passou Universidade Católica e o Cruzeiro por uma distância bem considerável, assim. A gente pode chegar aqui e falar, mano, mais que o dobro. Olha o nível, tá? Olha o nível. É... E assim, peraí, só deixa eu responder aqui. Então, o Cruzeiro, cara, a gente tá vendo uma ascensão do Cruzeiro inacreditável. A saída do Ronaldo foi um fator crucial para a evolução do Cruzeiro, tá? Foi um fator crucial. É, a questão é a seguinte, a questão é a seguinte. O Cruzeiro ele contratou alguns jogadores recentemente que são tanto quanto polêmicos, tá? Ó, vou pegar aqui contratações do Cruzeiro para 2024. Eu espero que isso aqui esteja atualizado. Atualizado há um dia, tá? Ó, a gente teve então esses, eu vou falar aqui todos os jogadores, tá? Alexandre Matos, Paulo Pelaipe, Gabriel Grando, Fernando Seabra, Zé Ivaldo, Rafa Silva, Gabriel Veron. Cara, Gabriel Veron, ex-Palmeiras. Ex-Palmeiras. Era reserva? Era. Mas é ex-Palmeiras, tá? Jogou a Libertadores e tudo mais. Ganhou a Libertadores e tudo mais. Léo Aragão, Lucas Romero, Juan Dineno, José Cifuentes, Lucas Vilauba, Álvaro Barreal, Cássio e, assim, nossa, os caras colocou aqui Felipe Coutinho é cotado a chegar, meu Deus. Ó, vamos pegar, eu vou até conferir aqui se ele realmente acertou. Eu tava vendo que estavam negociando. Nossa, o Cruzeiro realmente contratou o Caio Jorge, cara. Assim, cara, vamos lá. O Caio Jorge, tá? Que foi uma das contratações mais, assim, como que eu posso dizer, mais surpresas pra esse time, tá? Que tá na Série A, que hoje, assim, eu sei que apanhou e muito ano passado, mas ainda assim é um time que tem uma construção legal e tudo mais. A questão é a seguinte, o Caio Jorge, ele é um jogador que ele tinha um problema muito forte no Santos, que era fazer gol, tá? Que era fazer gol. Ele tinha todos os aspectos possíveis para ser um puta no jogador. Ele tinha. Ele era alto, ele tinha velocidade, ele tinha controle de bola. O controle de bola dele conseguia ser até igual ao do Marcos Leonardo, tá? Ele era um bom jogador. O maior problema dele era que ele errava muito chute. Ele errava muito, e isso o Marcos é melhor. Isso o Marcos era melhor, porque por isso que o Marcos virou artilheiro nato, tá? A gente pode até falar, mano, que, pô, em uma comparação, o Marcos Leonardo ele é melhor que o Carlos Jorge, sabe? Ele é melhor que o Carlos Jorge e, pô, isso é visível, sabe? O Caio Jorge ele jogou com o Santos de 2020 a 21. Não, a gente pode até pegar aqui 19, eu acho que ele chegou a jogar 19. 19 a 20. 21 ele jogou também. Mas, pô, ele pegou o Santos que tava numa final de Libertadores. Um Santos vice-campeão brasileiro. E ele ainda assim não tem número.
O Marcos Leonardo pegou um time que disputou 3 anos pra não cair em todos os campeonatos que disputou e foi artilheiro. E virou um dos 10 maiores artilheiros do Santos, sabe? Tem essa diferençazinha, tá? Eu acho que pode ajudar pro Cruzeiro. Se hoje ele viesse pro Santos, eu até aceitaria. Só que assim, claro, eu vou. Antes que a torcida Santista me mate. Pelo que ele falou, pelo que ele fez, eu não aceitaria. Eu aceitaria pelo jogador, tá? Eu acho que, pô, seria muito importante pro Santos trazer um jogador como esse, né? Da base e tudo mais, que já tem experiência com o Santos e numa situação em que o Santos depende do Morelos, eu acho que seria muito bom. Eu acho que ele poderia render mais que, por exemplo, um Bigode, sabe? Mas. E ser utilizado enquanto o Furt tá machucado. Mas pelo que ele fez, eu não traria. Pelo que ele falou do Santos, que, assim, só pra contextualizar. Ele, ele saiu do Santos em 2021. Foi durante uma época que o Santos tava, mano, caindo pra tudo quanto é lado. Ruim, ruim. Tomava goleada, perdia pra time, sabe? É... E o que acontece? Acaba ficando uma coisa complicada, porque o jogador ele fica manchado. O jogador ele fica manchado com o time. Você pode ver, o Marcos Leonardo, ele é um dos principais centroavantes do Santos na história, na história. E assim, e ele saiu queimado com a torcida, queimado com a torcida. Não se sabe se aquilo lá que ele fez de chegar bêbado na concentração, se é verdade ou não, ninguém sabe. Porém, é um BO que ele se envolveu, certo? E mesmo que, eu falo assim, mesmo que ele não tenha vindo bêbado pra concentração e ele for inocente nessa história, ainda assim ele sai como culpado. Porque ele sai como sendo centroavante de um time que caiu. Eu falo que a queda do Santos. Eu levando a Sul-Americana pra isso. A queda do Santos, ela. Ela foi muito culpa dos jogadores. E de todos, mesmo que seja o João Paulo, Marcos Leonardo, Rincon, Furt, todos foram culpados. Todos. O Caio Jorge, ele saiu antes. Ele saiu antes, só que foi numa época que o Santos estava muito ruim. Muito ruim. E eu tenho a prioridade pra falar. Futebolisticamente, o Santos de 21 do Caio Jorge era pior que o de Marcos Leonardo, tá? Isso quer dizer que ele vai ser que o Caio Jorge é autoexplicativo, que ele não tem tanto gol? Não, porque ele pegou um Santos vice-campeão brasileiro e um Santos vice-campeão da Libertadores, sabe? Isso já é o suficiente, tá? Mas enfim, vamos ver. Vamos ver aí como que vai render o Cruzeiro. Vai ser interessante aí ver a volta do Caio Jorge pro Campeonato Brasileiro, né? E que muitos times já olhavam ele já, muitos times já. Bom, no grupo C, cara, passou Belgrano e Delfim. Oh, minto. Passou Belgrano, isso já é certeza. Um clube não passou, que foi o Clube Deportivo Real, Deportivo Real, e dois times estão disputando para terem a segunda vaga, tá? É uma espécie de repescagem. O Delfim e o Internacional. Cara, foi muito aquilo que eu falei, sabe? Não dá pra entender o Inter, cara. Não dá pra entender o Inter, mano. Cara, o Inter, ele tá atualmente em oitavo do Campeonato Brasileiro. Oitavo. Ele tá na frente de times como Grêmio, Galo, e ele tá um ponto atrás do Palmeiras. Gente, é um absurdo isso, cara. É um absurdo isso, mano. Porque isso mostra que o time do Inter ele tá recuperando. E olha só, o time do Inter, ele tá com 2 partidas a menos. Graças ao todo o BO lá do Rio Grande do Sul e tudo mais. A questão é, se o Inter tem mais 2 jogos e ele ganha os dois e iguala, moleque, ele vira líder. Assim, vocês têm noção do que eu tô dizendo? A gente não tá falando aqui numa primeira, numa segunda rodada. A gente tá falando aqui de indo pra quinta, pra sétima rodada. Mano, isso é muita coisa.
O Inter poder assumir é, a liderança mostra que é um time que tá rendendo. Tecnicamente é fraco, eu mantenho aqui com os pés no chão e eu falo que, mano, é um time horrível, o time do Inter, tá? Que fez contratações péssimas pra temporada. Mas, pelo amor de Deus, uma Sul-Americana é de se ganhar, cara. Cara, pra um time do Inter, mesmo que o time seja ruim, quartas de finais é obrigação, mano. Não passar das quartas, tudo bem, mas chegar nas quartas é obrigação, mano. Sabe? Pô, isso aqui é um absurdo, cara. Eu realmente espero que o Inter se recupere e pegue logo esse segundo lugar, mano. Porque é um time gigante e é um time que, mano, que tá numa má fase há muito tempo. Vem sendo vice há muito tempo, vem que nem o Santos, vem sofrendo muito com isso. Tipo assim, de raramente chegar numa final e quando chegar perde, sabe? Então, falta muita coisa pro Inter, falta um projeto, mas confesso aqui que se chegar pelo menos umas quartas, já ajuda muito com relação financeiramente, né? Bom, vamos falar aqui do grupo D, né? Um grupo aqui que, cara, é até surpreendente. Fortaleza, Boca, Nacional, Potose e o Esportivo Trinidade. Cara, trinidense. Cara, assim, as coisas começam a ficar estranhas quando a gente olha o Boca numa Sul-Americana. Já começa por aí. O Boca ele é gigante, tá? O Boca ele é gigante, ele não pode estar numa Sul-Americana, é um campeonato de várzea, sabe? É tipo, eu falo aqui, cara, é tipo Flamengo, é tipo Palmeiras tá numa Sul-Americana, não combina, sabe? Não combina. Esses times é pra disputar Libertadores. O Boca eu não sei nem por que tá aqui, tá? Mas passou. Passou junto com o Fortaleza, tá? O Fortaleza é outro time aí que passou aqui nesse grupo D, primeiro lugar, né? É vice ano passado, correndo, tá indo com tudo agora pra tentar ganhar de novo, né? Como a LDU ganhou a Sul-Americana, ela tá na Libertadores, certo? Ela tá na Libertadores. Então já é um problema a menos pro Fortaleza. Se você for pensar que do ano passado pra cá o time melhorou, sabe? E agora tá numa Sul-Americana, tudo bem que agora você tem times como um Boca muito bem aí, né? Recuperando a volta do Atlético Paranaense, um Bragantino também que tá a milhão lá, coisa que você não tinha ano passado. Mas, mas é um campeonato interessante de Fortaleza que pode ser que ele consiga pelo menos chegar aí numa semi ou algo assim. Bom, grupo E, a gente tem esse Sportivo Amélia aqui em primeiro, o Atlético Paranaense em segundo, Danúbio em terceiro e o Deportivo em último, quarto. Cara, mais uma vez o Atlético Paranaense chegando, né, passando na fase de grupos tranquilamente. É um time muito bom. O time do Atlético ele melhorou muito, tá? Ele melhorou muito de uns tempos pra cá. Sempre foi bem, sempre foi bom, né? Tipo assim, depois desse projeto de reformulação que eles estavam tendo e tudo mais, o time ele deu uma recuperadinha ali, né? E aí você vê que agora eles estão chegando aí em mais uma oitavas de final, né? Vamos ver aí como é que vai ser. Grupo F, a gente vai ter o Corinthians, o Racing, Argentino Júnior e o Nacional. Cara, assim, a gente não tem um Masson, um Kawhi, um Jovas ou um Renan pra falar do Corinthians, mas assim, cara, a impressão que passa é que o Corinthians ele tá melhorando, tá? Ele tá melhorando, é um time que ele tá começando a, sabe? O Antônio Oliveira vem melhorando o time, tá? Vem melhorando o time e jogadores como Yuri Alberto, que tava uma draga no começo do ano, melhoraram e muito. E a confiança vem voltando. Então, a gente sabe que o Corinthians ele tá ainda na zona de rebaixamento, né? Os resultados do Corinthians no Brasileirão é horrível, cara. É horrível. O Corinthians jogou, pegando aqui só o Brasileirão. O Corinthians pegou. O Corinthians empatou com o Galo, perdeu com o Juventude, perdeu pro Bragantino, ganhou do Fluminense em casa, empatou com o Fortaleza, perdeu pro Flamengo. Cara, assim, muito ruim. Não é à toa que eles estão no Z4, tá? Porém, na Sul-Americana são líder do grupo, 13 pontos, tranquilamente, certo? E já acabou, já estão dentro das oitavas aí, né?
A impressão que passa é que, cara, e aquilo que eu falo pra você, eu acho que não é nem mérito do Antônio Oliveira, mano. Eu acho que a Sul-Americana ela é tão ruim, mas ela é tão ruim que, mano, não é difícil de enfrentar esses times. Um time minimamente arrumado consegue avançar bastante. Não é à toa que você vê times medianos como Fortaleza, Atlético Paranaense, Bragantino chegando em final, sabe? Não é um campeão, claramente não é um campeonato absurdo. Você vê que as elites do campeonato estão jogando, porra, Libertadores, sabe? Mundial. Não estão em Sul-Americana. Mas eu falo que assim, cara, eu penso assim, título é título, sabe? Não importa se for um título de Série B, se for um Paulistão, se for uma Sul-Americana, título é título, você tem que comemorar igual. Não tem essa, sabe? É xingar, é no final, mano, acreditar, não sei o que, vamos, todo mundo junto. É isso, tem que ter isso, tá? Mesmo que seja uma. Mas o Corinthians aí vem tendo um mérito muito grande na Sula e é um time forte aí para as oitavas. Grupo G. Lanús, Cuiabá, o Deportivo e o Metropolitanos. Passou Cuiabá e o Lanús. Cara, assim, é. É um campeonato em que o Cuiabá, na fase de grupos, tem mais pontos que o Boca Juniors. Mais uma vez. Eu não queria me pagar de chato, eu não queria ser aquele cara que desdenha da Sula, né? É... Mas assim, mas assim, cara, de verdade é um campeonato muito fraco. É um campeonato fraquíssimo, é um campeonato que, tipo assim, que. Cara, você não precisa ter um time tão absurdo assim pra você chegar longe. Você não precisa, essa é a verdade. Você vai conseguir chegar longe. E o Cuiabá é isso, mano. O Cuiabá é isso. O time do Cuiabá não é bom. Não é bom. Ele é encaixadinho, tal. Ele é um time que é, se você for tentar ali é, jogar contra um Flamengo e tudo mais, pelo incrível que pareça, ele vai ser um time que vai dar um certo trabalho. Ele vai ser um time que vai dar um certo trabalho. Esse é o lado positivo do Cuiabá, né? E talvez seja isso que seja isso que faça com que eles estejam indo tão longe assim numa Sul-Americana, né? E se eu não me engano, acho que é a primeira ou segunda vez na história deles que eles estão chegando tão longe assim no campeonato internacional, assim, sabe? Sempre o Cuiabá ele nunca classificava direto, ou caía direto na primeira fase, né? Mas enfim, é bem interessante assim ver essa ascensão do Cuiabá. E por último, a gente tem o grupo H, né, que é o Racing, só que esse aqui é o outro, tá? É o azul e branco. É o certo, né? É o Bragantino, o Coquimbo e o Sportivo. Cara, assim, passou os dois melhores, os dois maiores, né? Mesmo que o Bragantino seja minúsculo, ele com certeza marca um Coquimbo e um Sportivo, pelo amor de Deus. Mas esses são times chatos, tá? Assim, o Racing foi o time que mais conseguiu pontos na Sul-Americana, nessa fase de grupos, né? Então, assim, é bem complicado. É um timezinho chato, é um timezinho bom, é um timezinho de Libertadores. Campeonato Argentino é primeiro lugar, sabe? Na frente de Boca, na frente de River. Então, assim, é um timezinho chato, tá? Eu poderia até dizer aqui que é um dos mais favoritos aqui, sabe? Mas enfim, a gente vai ver aí como que vai se desenrolar essa Sul-Americana. Mas, bom, eu acho que é isso, né? A gente já deu pra fazer uma análise legal aqui da Sul-Americana, né? Dos times aqui. Times brasileiros que passaram então foram Cruzeiro, Internacional, Fortaleza, Atlético Paranaense, Corinthians, Cuiabá e Bragantino, tá? É, Entre esses brasileiros aqui, eu diria que os mais cotados a chegar numa final de verdade, eu falaria Fortaleza e Atlético Paranaense. Eu acho que talvez um Bragantino, o resto eu acho que não chega, tá? Aliás, o Corinthians ele chegou numa semi ano passado com o Luxemburgo, né? Só usando a base, muito louco isso. Mas enfim, vamos ver aí como que vai se desenrolar, né? E como que vai ser o final do campeonato. Mas é isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né? Esse episódio foi um pouquinho mais curto, é porque era só Sul-Americana, né? Então, se vocês gostaram, deixa um like e acompanhe a gente no nosso podcast, tá? Do Spotify.
É só pesquisar Desjornalismo Esportivo, a mesma coisa aqui que vocês vão encontrar lá. Mas é isso. Muito obrigado, gente. Valeu e forte abraço.